Olá, tudo bem? Graça e paz. Vamos lá para a nossa leitura. Estamos lendo o capítulo 13 e tudo agora vai girar em torno de Abraão, Isaque e Jacó e José até o fim do livro. Os próximos 37 capítulos, que são tremendos e nós vamos desfrutar cada um deles com a bênção do Senhor. Amém? Capítulo 13 diz assim: Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitasse juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Caso não está diante de ti toda a terra, peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas suas cidades da campina, e ia armando suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus, grandes pecadores contra o Senhor. Disse Abrão, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. Isso é importante. Deus falou com Abraão só depois que Ló foi embora, porque Deus não ia mais compactuar com Abraão enquanto Ló tivesse. Primeiro Tera teve que morrer, depois agora Ló teve que separar, e agora Deus vai fazer sua jornada com Abraão. Ergue-te os olhos e olha desde onde está, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre a terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitando nos carvalhais de Manré, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Sucedeu que, naquele tempo, capítulo 14, que Aranfel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elam, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Berá, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, e contra Semember,
rei de Zeboim, e contra o rei de Bela. Esta era Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o Mar Salgado. 12 anos serviram a Kedorlaomer, porém, no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram aos Refaíns em Asterode Canaim. E os Zuzins em Ram, e aos Emins em Savé, Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até El Paran, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispate, que é Cades, e feriram toda a terra dos amalequitas, dos amorreus, que habitavam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma e de Gomorra, de Adma, de Zeboim e de Bela, que é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Amrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma, de Gomorra, fugiram, alguns caíram neles, e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Bom, antes de continuar, veja que a gente tem, então, um grupo com 5 reis contra um grupo com 4 reis. E este grupo maior, ele oprimia o grupo menor, pegando impostos anuais por 13 anos. No 14º ano, então, esse grupo menor, com 4 reis, resolveu que não daria mais impostos e resolveram ir para a guerra. No tocante à guerra, eles então foram todos vencidos, dispersados, e os reis, principalmente, fugiram. Alguns caíram nos poços de betume, que morreram, e outros conseguiram fugir. Exatamente, os reis de Sodoma e Gomorra fugiram. E eles se esconderam nas montanhas, deixando suas cidades livres. E agora, então, esse grupo maior que venceu a guerra vai lá tomar as tendas, o dinheiro, a roupa, as pessoas, e vão levar cativo. A partir do verso 12. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manré, o amorreu, o irmão de Escol e de Abner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartiram contra eles de noite, e ele e os seus homens feriram e os perseguiram até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir Kedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhes ao encontro o rei de Sodoma no vale de Safé, que é o vale do rei. Por que esses 5 reis que venceram aqueles outros 4 reis de
cheio de soldados, não foram páreo para Abraão mais 318. Porque não era que Abraão e aqueles 318 homens tinham vantagens ou segredos de guerra que ninguém conhecia. Simplesmente porque Abraão e os 318 tinham a mão do Senhor. Os nossos inimigos sempre serão maiores e barulhentos, mas nós temos a mão do Senhor. Diga amém e vamos continuar lendo. Versículo 18. Ok, antes do versículo 18. Chegou os reis covardes de Sodoma e Gomorra, que largaram o povo, voltaram para o povo que era deles, provavelmente para reclamar o povo. E nesse inteirinho aparece também essa figura que nós cremos que é uma teofania, o Senhor Jesus aqui passando-se por um homem. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Não vou falar de dízimo, mas só para mostrar que o dízimo é antes da lei. Então ele faz parte da graça, porque esse aqui é um tempo da graça. Verso 22. Mas Abrão lhe respondeu: Levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca os homens de Aner, Escol e Manré. Veja, Abraão fala por ele: Anel, Escol e Manré que foram comigo. Estes que tomem o seu quinhão. Eles, se eles quiserem algum bem do rei de Sodoma, eles pegarão. Mas Abraão não quer nada, sabendo ele que vai ser rico. Ele fala já da riqueza dele, não tendo como quem tem. E tudo isso procedente depois dele dar o dízimo, porque o dízimo gera riqueza. Mas o inimigo vai espalhar muitas mentiras através de muitas pessoas. Cabe a você orar e perguntar a Deus se é verdade ou não. Capítulo 15. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o Senhor, teu escudo, teu galardão será sobremaneira grande. Pausa. Por que Deus apareceu para Abraão com um grande escudo, dizendo que é um escudo? Porque com certeza Abraão agora ficou com medo daqueles reis de retaliação e de pessoas virem tentar matá-lo. Então agora o Senhor aparece dizendo: não tenha medo, eu sou teu escudo. Verso 2. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, conduzindo-o até lá fora, disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Ele, tomando-os todos estes animais, partiu-os pelo meio e pôs em ordem as metades, umas defronte das outras,
e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Observa que Abraão já fazia, então, o sacrifício de animais como uma oferenda ao Senhor, apontando para o Senhor Jesus. E nós já vimos, lendo aqui do Gênesis, que isso começou com Adão, que ensinou Abel, e depois continuou com Sete. Abraão faz a mesma coisa. Verso 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grande riqueza, e tu irás para os teus pais em paz, e será sepultada em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Pausa. Gênesis é poderoso. O Senhor está falando com ele em sonho. Ele tem um sonho e o Senhor está falando: Abraão, essa terra é sua, mas eu não posso te dar ela agora. Seu povo vai ser peregrino, seu povo vai ser escravizado para longe daqui, mas vai passar 4 gerações. Provavelmente, então, 480 anos. Mas vamos ver que depois que é 430. E depois dessas 4 gerações, aí o povo daqui vai ter pecado tanto, tanto que eles vão merecer morrer. A terra não poderá mais ser deles. E então você vai entrar no seu povo, mas não necessariamente você, Abraão. Quem vai entrar vai ser os seus filhos. A gente sabe que é Moisés e depois, não necessariamente Moisés, Josué é quem vai entrar nessa herança. Abraão e os demais já vão estar descansando. Muito bom, né? Você tem um ângulo, você tem que ter um ângulo da coisa, do que Deus está falando. Então, é aí que você vai ter essa ideia aqui. Na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então, eles vão pecar ainda para valer. E sucedeu o quê? Posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, o queneu, o quenezeu, o cadmorneu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, os amorreus, cananeus, gigarzeus e os jebuseus. Todas as terras deles agora vão ser de Abraão. E como Abraão não pôde fazer parte da aliança, porque ele não suportaria a presença de Deus, estava então Deus e o Senhor Jesus andando sobre os pedaços, que é essa parte aqui, que diz: sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre os pedaços. Um é Deus, um é o Senhor Jesus, porém o Senhor Jesus está passando pelos pedaços representando Abraão. Amém? Que bênção, hein? Que bênção. Então, nós voltamos amanhã com o capítulo 16, 17 e 18. Glória a Deus, que o Senhor nos abençoe muito, nos dê muita vida. E olha, já estamos no capítulo 16 de Gênesis. Como é rápido, né? Nas últimas 20 vezes que eu li esse livro, pode ter certeza, foi de um dia só. Hoje não, nessa vez estamos lendo 3 em 3 capítulos. E vai ser muito produtivo. Amém? Fica com Deus e até amanhã.